Fala aí, galera. Bem-vindos a mais um NetBiz Talk. Hoje falando com os dois sócios da NetBiz. A ideia desse podcast aqui é mostrar quem é a NetBiz, qual o propósito dela, o que ela faz e para onde ela está imaginando se posicionar daqui a um futuro próximo. Presente nesse NetBiz Talk hoje, Rick Romero, um homem do mundo, um homem que mora worldwide, né? Já morou aqui no Brasil, né, Onde Rick? o Zoma me manda. Onde o Zoma me manda. É o sócio da NetBiz. E do meu lado aqui, Fernando Zoma, o outro sócio. Tudo bem, Zoma? Tudo bem. Que tudo prazer. Bem. Prazer estar aqui. Que prazer falar com os dois sócios. Prazer extra. Esse papo vai ser legal. Colocando na mesa aqui o primeiro tema. Me falem um pouco como nasceu a NetBiz, como é que vocês se conheceram, qual era o propósito na época, que época foi, como é que era o mercado na época, até para nos posicionar até o momento atual. Como é que vocês se conheceram, como é que nasceu a NetBiz? Isso é bem curioso. A gente se conheceu bem antes de começar a NetBiz, na verdade. E num momento onde a internet ainda ninguém sabia direito o que era, né? Tava se formando assim, né? Só existia um cara que era o webmaster, que fazia tudo, tinha que fazer tudo, né? E eu tava numa agência multinacional. Que ano que foi isso, Zoma? Isso foi em 2001, talvez. 2000, acho. 2000. E aí... Só para você saber, a Internet Brasil começou 1º de maio de 1995. Exatamente. Mas aí a gente... Aquela história que você sabe bem, né? Por um acaso eu estava lá, mas vamos lá. Você era um dos que tinha o acesso da Embratel, que era meia dúzia de 3 ou 4. Rede Nacional de Pesquisa. Mas vamos lá, continue. Enfim. Então, a gente já estava... Isso já era um pouquinho depois dessa época, né? Então, os projetos começaram a acontecer no Brasil. A gente tinha a felicidade de trabalhar em equipes absolutamente multidisciplinares, como, né, ninguém sabia direito o que precisava fazer, então juntava muita gente de muito skills, de lado esquerdo e direito do cérebro. E aí eu estava montando expandindo a equipe, na verdade, e a gente tinha desde lá de trás já uma barra alta de trazer pessoas e tal. E de repente, entre muitas entrevistas, o dia inteiro de entrevistas, abre a porta e chega um rapaz. Que é o Rick. Que é o Rick. Eu não sabia nem a idade dele, ele chegou assim, super sério, né? Vestido assim, social, com uma mala de metal, daquelas do James Bond, sabe assim? Falei, rapaz, cara, né? Cara enjoado. Enjoado, exatamente. E começamos a bater um papo e assim, fluiu. Fluiu, como, assim, fluiu muito, né? Uma visão já diferente. A gente sempre teve um olhar particular para isso, né? É engraçado quando você encontra e sabe que você encontrou cada um tem um talento para uma coisa, eu acredito nisso. E todos têm, né? E eu acho que o nosso tem a ver com esse mundo digital, tem a ver com esse mundo de projetos na internet, né? Enfim, é onde eu me identifico, onde eu expresso a minha capacidade para o mundo, e eu acho que nós aqui todos também. Então a NetBiz nasceu como projetos de internet? Não era NetBiz ainda. Não era NetBiz, ok. Então tô lá na agência, contratando... Na agência? Que agência? Era a Ogilvy Interactive na época. Ah, você trabalhava na Ogilvy. Sim, que já tinha, naquela época, mais de 100 filiais no mundo, claro, quer dizer, claro. É a Ogilvy que você conhece. Sim. E aí, eu tava, assim, já tinha crescido um pouco lá dentro, a diretora de RH tava comigo na mesa e tal, e aí eu falei, a gente entrevistou, sei lá, a tarde inteira. Isso já era final da tarde, aquela sol caindo, a Ogilvy ali na marginal, então você vê aquele pôr do sol e tal. Sim, sim. E aí o Henrique bateu, eu falei, não, já entendi, tal, não sei o que, beleza, tal, acabou. Ele saiu, eu falei pra Kátia, é ele que eu quero, tá contratado. Ela falou assim, ela pegou um papel, olhou assim e falou, não tem jeito. Como assim? Ele tem 15 anos. Mas é isso eu mesmo. Falei, não, mas esse problema não é meu, esse problema é seu. Delegou o problema. Deleguei, né? Então tudo bem, mas enfim. E aí ele entrou, a gente, né, conseguiu, ele entrou, e foi uma parceria desde o primeiro papo, assim. Isso é muito legal. Foi, de fato, uma parceria desde o primeiro papo. De aprender junto, de buscar junto, e de ter um nível de exigência pessoal e para com o outro e para com o time muito alto desde o começo. Eu acho que tinha muito aquela paixão, né? A gente tinha uma paixão pela tecnologia, pela internet, e a gente tinha aquela visão que dá para fazer melhor.
Então, o nível era muito assim, via alguma coisa, estava feito mais ou menos, falei, não, dá pra fazer melhor. Primeiro dá pra fazer. A gente não gostou de falar não. Não dá, a gente já não gostava. E você entrou como programador. Como programador. HTML, imagino, não? Na verdade... Não tinha essa divisão. Não tinha. Tinha front-end. Na verdade, Era tudo a mesma aconteceu, coisa. quando eu fiz os requisitos, né? Acho que tinha que saber... Como você chegou na... Desculpa. Como você chegou na Ogilvy, cara? Através de alguém que me indicou uma vaga, falou, olha só, tem essa vaga aqui, Fechou vai o olho falar... e foi pra lá. Vai falar, mas aí tinha que saber JavaScript, né? E eu tinha contato naquela época, eu precisava saber JavaScript. E eu não sabia, assim, sabia muito pouco, né? Então eu fui numa livraria que tinha dentro do shopping. Você estudava em livro na época. For Dummies. Não tinha Google, não tinha nada disso. Só que eu não tinha, né? Não tinha condição de comprar o livro. Eram uns livros caros, uns livros importados, né? Era que vinha. mesmo. E aí eu sabia que ia fazer uma entrevista lá. Eu falei, eu vou aprender isso aqui em uns 3 dias. E fui lá, aprendi, já tinha a base, Que né? legal. Mas aí na entrevista, mas Que é aquele legal, div. Falei, sei, tinha lido ontem, né? Que legal. Mas foi certo, e foi uma coisa... Tableless, vamos tudo de div aqui. Legal. Não, né? Imagina, né? Diamão, que isso, Diamão, que isso. Era antes. Mas eu acho que essa paixão que eu e o Zoma sempre tivemos pela internet, né? E não pela internet, acho que pela essa experiência. Hoje, quando o pessoal fala de experiência, agora falando de tecnologia, não só de negócio, é um cuidado que a gente já tinha desde antigamente, que era os designers, né, os diretores de artes, eram muito detalhistas. Queriam Exigia um nível de qualidade, assim. Se eu montava um layout, ele olhava na tela, falava, tá errado. E não te falava que estava errado. Você olhava e falava, não é possível. Pega do lado, tá idêntico. Não, isso aqui... Depois de 1 hora você tentando achar, volta aqui, fulano, não, tá 1 pixel fora e o Tom Pantone aqui tá fora, não sei o quê. Então a gente foi criado no nível de excelência. Nossa, assim, Isso é bom ou é ruim? Isso tem um lado bom e um lado ruim. Porque tem um lado bom que você, nessa busca pelo conhecimento, que é uma coisa que a gente trouxe no legado e que a gente prega hoje, conhecimento é um dos valores da NetBiz. São 3 pilares de valor pessoal, um deles é o conhecimento. Isso é legal. Então, para buscar conhecimento, essa coisa, estou sempre aprendendo, nunca cheguei no 100%, tenho sempre que aprender mais não vai chegar nunca. E nunca vai chegar, exatamente. Então, e para isso é muito legal. Para pôr o bloco na rua, já não. O ótimo é inimigo do bom. Hoje em dia, nos dias atuais, 2021, isso não é muito usual. Não. Se Não pivota muito rápido, tá legal. E acaba atrapalhando, o ótimo né? inimigo do bom em todas as situações, né? Você coloca um produto, não Mas gostou, isso é troca, bom. coloca, troca. Você É. tá sempre aprendendo. Fala, eu vou fazer um negócio extremamente eficiente, coloca e não dá certo, você Mas perdeu. é diferente fazer de qualquer jeito. Não, claro. Total. É. Claro. Então, você mantendo essa disciplina de querer fazer melhor, mas cumprindo o prazo, deixa eu disciplina também, porque a gente tinha prazo. Então, assim, Claro. até aqui deu. Vai aqui, põe no ar, depois melhora e melhora. Então, já tinha essa Eu coisa acho que é isso que a gente acabou evoluindo e traz um pouco na NetBiz, é que como entregar a melhor solução para aquele momento. Só um minutinho. Isso. É. E aí vocês começaram a trabalhar juntos e foram e chegaram a algum projeto nos Estados Unidos, é isso? Não, aí a gente já atendia projetos no mundo inteiro. Reunião, naquela época, reunião com Düsseldorf, reunião com Era com a Atlanta, Índia, né? reunião com a Índia, porque era uma empresa global, entre aspas, pouca gente trabalhando nisso e muito menos gente ainda encarando desafios monstruosos. Claro. Imagino que não isso na sabiam, época não... não sabiam por onde começar. Claro, né? claro. E limitação de tudo. Internet era discada, pô. Verdade. Você tá brincando. A gente fez o site do Speed, né? Quando o Quando o Speed lançou o primeiro site, a gente fez, enfim. Então, isso acho que ajudou muito essa vivência global de cara, jogar em fogueira de cara, encarar leões grandes de cara. Primeira coisa. Então, fomos forjados. Vocês ficaram maduros, né? E eu acho que tinha uma coisa da cultura, talvez, de fora, um pouco americana, um pouco até europeia também. E a gente tinha acesso... Ele tinha acesso direto ao vice-presidente. O vice-presidente virou amigo nosso, né? Claro. Que então, esse modelo, uma coisa bacana de compartilhar o conhecimento, assim. Então, a gente teve acesso a decisões de negócios, é claro, que não com todos os detalhes, né? Mas a gente teve acesso à estratégia. A gente podia falar com o diretor de planejamento. Por mais que eu era o programador HTML, o programador de banco de dados e tudo, eu podia pegar uma apresentação de planejamento.
E eu sabia por que eu estava fazendo aqui, qual o resultado disso. Acaba sendo faculdade de marketing, E, faculdade de negócio. Assim, você está fazendo isso porque a criação é fantástica e porque o negócio é gerar isso. Então a gente sabia. Ó, tá vendo que naquela época vocês já tinham essa diferença. Hoje em dia existem técnicas empresariais para que as pessoas compartilhem tudo isso numa mesa. Naquela época tinha e-mail. A gente escrevia a linha de código já com o objetivo de negócio na cabeça. Quer dizer, você já sabia o objetivo, não era faz e entrega, não. Nunca. Tava dentro de um contexto de um negócio. É porque a gente sabia, por exemplo... E também, Mal, trabalhava 18 horas por dia. Eu sei. Não, porque a gente sabia, por exemplo, era uma promoção. Então, a gente é fissurado por banco de dados, né? Quando a galera fala de dados, a gente é fissurado. Então, quando eu modelava o banco de dados, se era uma promoção, eu queria saber o rastro de tudo, porque se amanhã tiver uma auditoria, eu quero saber o cara, o IP do cara. Eu gravava o IP do cara. Por duas razões, isso é importante que ele tá falando, porque nossa cabeça já era, já que eu tenho negócio, então assim, e se eu quiser continuar a minha conversa com esse cliente? Preciso saber já vou o fazer rastro um dele. Modelo de dados para colher dados. Quando ele tiver quando eu precisar disso, eu já tenho. Na outra, isso já era um pensamento já mais raro na época. E na outra mão era, se eu tô fazendo para Coca-Cola, pô. Claro. Então, assim, auditoria pode chegar aqui amanhã para mim e eu tenho que ser auditável, porque vai premiar essa promoção, sorteio. Então, a gente já estava preocupado com o nível de auditoria e de rastreabilidade lá atrás, entendeu? E hoje? Hoje, a NetBiz, eu vi que a gente já tem mais de 200 projetos mundiais, é isso? É isso. Isso mesmo. Mais de quantas horas em transformação digital? Mal sobe todo dia, mas já passou de 250 mil, 250 mil horas dedicadas à transformação digital. Hoje nós temos ponto de presença Brasil e Estados Unidos. Isso. E o Rick fazendo essa ponte com a Europa e com a Ásia. Exato. Né? Estamos tentando colocar o pezinho extra ali pro lado direito. A gente ficou só aqui. Exatamente. Tá. Para que a gente tenha esses números fantásticos, a gente fizemos algumas parcerias, né? Com a Adobe, Sim, com a Microsoft e com a AWS. Já nascemos parceria com a Microsoft desde o primeiro dia, então já era uma coisa que a Microsoft sempre teve um programa muito estruturado já de ajuda, né? Os servidores, aquelas épocas e tal, não tinha cloud ainda. E softwares e tudo mais, de incentivo. E 2 anos depois já, a gente começou, por conta dos Estados Unidos, os projetos nos Estados Unidos, a fazer, aí sim, já nuvem, na Amazon AWS. A AWS tinha acabado de nascer, não existia no Brasil, e a gente começou, e adoramos nuvem de cara, e aí essas duas parcerias vêm de muito longe lá do começo. Isso, né? Isso que nos honra hoje. Exatamente. E tudo virou nuvem, né? A gente já achava que ia... Né? A gente sempre teve uma visão relativamente boa para onde ia, né, para o norte. Quando você está no seu centro de vocação, acho que isso é mais fácil. Claro. No caso de internet, aconteceu isso muitas vezes. E a gente entendeu esse negócio de cloud cedo e nos especializamos nisso muito cedo. E aí, no mundo, quando desceu para o mundo na fusão de marketing, negócio, tecnologia, que veio o mundo da experiência, aí, de 6 anos para cá, uma parceria buscaram mais a solução da Adobe. Exatamente. E hoje nós somos certificados Adobe, que nós temos eu sei que a gente tem 2 mundos, né? A gente tem o mundo de Data-Driven Marketing e temos o Data-Driven Empresarial, ou Business, né? Data Foundation. Data Foundation. Falando da parte de Adobe, quantos profissionais nós temos hoje? Que linhas a gente está falando aqui da Adobe Experience Cloud. Para quem não conhece, a Adobe ela tem 3 grandes clouds. Ela tem o Adobe Document Cloud, que é PDFs, Sign. Tem o Adobe Creative Cloud, que é a parte de Photoshop, InDesign. E tem uma parte mais business, que é a parte do Adobe Experience Cloud. Que é a nossa especialização. Que é a especialização da NetBiz. Hoje, que tipo de trabalho a gente faz? A gente tem... Em cima desta cloud? Nessa cloud, tudo. Hoje, tudo. A gente começou por uma das ferramentas, que era, inclusive, nessa coisa da busca pelo conhecimento, que vem lá de trás que a gente falou, né? A gente se aproximou da Adobe, por uma coincidência, foi muito bacana, muito feliz. E aí, eles estavam trazendo alguns primeiros projetos de Adobe Campaign para o Brasil, né? A gente estava falando com o Latam, que é o escritório que fica no Brasil, e a própria Adobe não tinha esse conhecimento ainda nesta região.
E todo mundo, os parceiros estavam focados em outras soluções e tal. Olha, eu não tenho ninguém disso. Falou, mas é muito difícil, por isso que a gente não tem. Eu falei, é muito difícil, você não tem, então é isso que eu quero. Falou com o cara certo. Falou com o cara certo, foi mais ou menos isso. E aí... E hoje a gente é a maior nível de certificação dessa solução que é o Adobe Campaign, que chama Specialized Partner. Então tem alguns requisitos de ter X certificações, tem que ter arquiteto, tem que ter desenvolvedor. Então hoje a gente é um Specialized Partner disso. A gente também trabalha nas outras soluções, né, de Audience Manager, que a gente tem profissionais certificados, a gente atua também com o Analytics, e a gente usa também o Target. Então hoje a gente entrega o que eles chamam de full service do Experience Cloud para Adobe. E a gente, esse ano também a gente começou como bronze, né? Na verdade, se começa no comecinho lá como community, que é a mais fraquinha, e depois a gente transformou como bronze, e hoje a gente é um parceiro silver, que já tem uma visibilidade interessante dentro desse mundo, e estamos com um projeto de atingir gold muito rápido. Ou pular o gold. Ou pular o gold. De vez em quando a gente pula. Essa seria a minha próxima pergunta. Né? E os profissionais são todos certificados? Não, a gente... São certificados Adobe? Eles têm esse nível internacional? A Adobe tem um programa de certificação muito sério, muito completo, né? E que evolui todo o tempo, porque as inovações em cada produto desse não param. Então, não é que você certifica um profissional. Você tem que manter ele em treinamento, em certificação, e aquela certificação vai evoluindo. Então, a gente tem uma linha de investimento específica para desenvolvimento pessoal hoje dentro de casa, né? Como eu falei, um dos pilares de pessoas, né? Pessoas para nós é a coisa mais importante que existe, seja, né, no projeto, ou seja, a questão do pessoas. Human-centric, exatamente. Pessoas. E o pilar conhecimento, né, de pessoas faz parte esse desenvolvimento pessoal. Então a gente de fato quer que uma pessoa que entrou conosco, que não saia, mas se precisar sair, que ela saia melhor do que quando ela entrou, né? Necessariamente. Então a gente investe no treinamento e incentiva muito essa questão da certificação oficial. Além da certificação, eu acho que esse ponto da NetBiz é muito interessante, que a gente sempre acreditou em pessoas. A gente acha que tanto do modelo interno, dentro de fora para dentro, quanto de dentro para fora, pessoas é o núcleo. Então, a gente sempre se preocupou de como fazer essa trilha de aprendizado, né? Então, hoje a gente desenvolveu dentro da NetBiz o que a gente chama do NetBiz University, que aplica tanto para a parte da Adobe como outras unidades de negócio, que tá bom, a gente pega alguém, a gente tem o soft skill e o hard skill, né? Então, a gente acha que o soft skill acaba sendo talvez mais importante que o hard skill, porque o hard skill eu consigo treinar. Né? Soft skill não. A atitude da pessoa, eu acho que a gente fala muito isso dentro da NetBiz, e todos os clientes que têm um contato com a equipe da NetBiz vê isso muito, assim, muito forte. Como um diferencial, talvez. Porque é a atitude de resolver. A gente fala assim, você está aqui para resolver o problema, não para criar mais. Então tenta pensar, coloca você no sapato do cliente, né? Vê como ele está pensando. Então a gente criou, assim, ele vem com atitude, a gente tem hoje um modelo de treinamento que é bem desenhado, que a pessoa tem que fazer alguns treinamentos de vídeos, depois ele tem que fazer alguns shadows para ele aprender, depois a gente dá um pouquinho para ele ter essa experiência real world, e depois ele tá treinado. Então isso é uma coisa também, de quando a gente fala de equipe, a gente consegue ter uma elasticidade grande, então a gente ter o core duro dentro da NetBiz, mas é muito comum, falar assim, você quer 10 pessoas por aqui um mês, eu consigo colocar na nossa trilha. Nossa, nos dias de hoje, isso... Para resolver esse problema, que é uma loucura. Né? Sabe, Mal, se eu puder comentar um pouco disso, porque tem duas coisas importantes ali, né? Além de tudo que a gente falou, que tá ligado, que é, a gente desenvolveu esse know-how em experiências que a gente teve na Índia, de treinar muitas pessoas em pouco tempo, né? A gente já teve isso, a experiência faz parte dessa jornada. E a outra coisa é que, no mundo de hoje, as tecnologias mudam toda hora. E surgem novas toda hora. E toda empresa, né, tem uma máxima aí que toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia. Eu acho que sim e que não. Toda empresa precisa de tecnologia ou vai precisar mais ainda. Isso eu não tenho dúvida. Mas ela tem que focar no core business dela, do valor que ela entrega para o cliente. Para isso, ela precisa de alguém dominando a tecnologia, colocando a serviço do valor dela. Nesse caso, você pode até ter uma equipe
dentro de casa, mas ela nunca vai ser tão especializada ou crescer, né, na velocidade que o mercado pede. Ela não consegue. Essa é a pegada da NetBiz, de estender a sua capacidade. Então, quando o Henrique fala, puta, eu quero que você pense, né, com a cabeça do cliente, põe o sapato do cliente, entende o problema e resolve o problema, é porque daí eu uso toda essa força de técnica e de desenvolvimento e tal, para compor, para estender a equipe do cliente e empoderar essa equipe do cliente dentro do trabalho dela, entendeu? Aliás, essa era a minha próxima pergunta. Que tipo de modelo vocês têm para como é que vocês oferecem os serviços e produtos para os clientes? Eu acho que antes de falar do modelo, pegando um gancho, já que virou um bate-papo, né? Claro. E aí eu achei muito Aliás, interessante. eu vou participar já. Achei muito interessante, Zuma. Você falou toda empresa vai ser uma empresa de tecnologia, acho que sim, acho que não. Eu acho que uma coisa que eu digo é tem que tomar cuidado para a tecnologia não virar uma distração para a empresa, né? Porque se uma empresa ela quer virar uma empresa de tecnologia, ela pode acabar esquecendo do core business que você falou. Então, a tecnologia ela é importante e ela agrega quando ela traz algum benefício. Se você acabou trazendo um problema e virou uma distração, a tecnologia acaba não virando o que eu falo que é um custo, né? Não é um É investimento. uma palavra bonita, porque tem que ser um catalisador. Exato, tem que ser um catalisador. E tem que tomar esse cuidado. Às vezes a gente vê clientes que falam, mas eu vou montar uma equipe para fazer isso. Você precisa disso? Eu sei que você vai no mercado, você vai pegar um programador, você vai fazer... É o seu core business? Mas talvez eu vou economizar 15%, sei lá, qualquer número. Mas tá bom, você vai economizar nisso aqui, mas você vai deixar perder perder o foco do negócio. Então, antes de chegar no modelo de negócio de NetBiz, eu acho que a NetBiz hoje ajuda as empresas a andar nessa estrada sinuosa, né? De como eu vou aplicar a tecnologia da maneira correta. Eu vejo, eu vou entrar nesse papo. Posso entrar nesse Lógico. É lógico. Eu vejo assim, aliás, um papo que eu tive com o Rick num podcast passado, todo mundo é digital hoje. Sim. Né? Todo mundo. Não estou falando nem do lado corporativo, falando pessoa, indivíduo. As pessoas participam de rede social, ela tem tudo na mão dela, ela sabe mexer com tecnologia. Não são todas as pessoas, mas muitos têm computadores em casa, tem notebook, tem tablet. A televisão tecnologia, tudo é tecnologia, né? Não tem mais telefone, mas você liga, vem a comida, tudo é tecnologia. Então, a pessoa virou tecnológica. Por mais que ela nunca imaginou que vinha a ser, ela é uma pessoa tecnológica. Do ponto de vista das empresas, isso é um desafio brutal. Gigante. Né? Por quê? Porque eu estava falando com o Rick num podcast passado, a pessoa, ela quer ligar para a empresa a hora que ela quer. Lógico. Pelo canal que ela quer ligar pelo telefone, ela quer pior, ligar ela pelo já WhatsApp. espera que seja assim. Não, é assim. Eu quero pegar um telefone, eu quero ligar pelo WhatsApp. Ou eu quero ligar pelo Facebook, eu quero ligar pelo Instagram, pelo telefone, quero ir na loja física. E não é no horário comercial, não. 24/7. Né? É isso aí. É assim. Então, é assim. Então, por quê? As pessoas são empoderadas com a tecnologia, só que elas esquecem que do lado de quem provê isso é um desafio gigante. É um desafio da operacional. Por isso que operacional, estratégico, né? Integração, parcerias. É verdade, mas ela também, se você olhar do jeito certo, ela te dá ferramentas para lidar com isso hoje, né? Ela quem? A tecnologia em geral. Sim. Essa evolução te dá, hoje é muito mais simples, muito mais barato mexer com data science, por exemplo. Claro. Né? Do que era tempos atrás. Ou até pôr um servidor no ar, enfim, uma coisa paga por uso, não existia isso. Então, assim, como que a gente traduziu isso? Porque, assim, também fica impossível para comprar. Como é que eu sou uma empresa? Eu já entendi, tô ferrado. Às vezes nem entendeu, né? Mas eu fala, cara, preciso comprar um desse. Eu preciso pôr esse negócio no ar. Então, a gente tentou compartimentalizar isso, porque existem as maturidades das empresas que têm que ser respeitadas. Muito bom. Né? Então, a gente sabe respeitar Como é que você faz? Você chega lá, faz um discovery, como é que funciona Nós temos um modelo de maturidade formal, que passa porque a gente chama de 4 steps. Foundation, então é a base de fundação mesmo. Quem que chama a NetBiz hoje? Quem é o profissional da empresa? Qual é a área da empresa que localiza a NetBiz? A gente tem basicamente 2 grandes grupos e aí um do meio que acaba sendo um dos dois. Que
ou CTO, né, ou a área de tecnologia, ou CMO, área de marketing, já vou explicar por quê, e ou CIO, que está no meio. Hoje existe CDO também, que é o digital e tal, mas enfim, basicamente, ou a área de tecnologia, ou a área de marketing, ou uma área que seja cross dos dois. Então, e para isso a gente tem duas linhas de negócio, duas unidades de negócio bem definidas. Né? No mundo de tecnologia, a gente chama de Data Foundation. Por quê? Tudo parte dos dados. Acabou de ser aprovada lei de 5G agora de novo, que o leilão vai ser em novembro, etc. Se a gente acha que tem muito dado hoje, nós não vimos nada. O que é ótimo para nós, né? E mais um motivo para quem, né, ainda não decidiu ou se está pensando, tem que, quanto mais rápido, melhor, porque a massa de dados vai ser monstruosa. Então, a gente tem essa orientação desde lá de trás, que a gente falou, de usar os dados a seu favor. Os dados são o ponto de partida. É o petróleo, é o ouro, é o diamante, chame do que quiser. Dado por dado não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Como mapear e utilizar esses dados. Exatamente. Como coletar, como mapear, o que coletar, por que coletar. A gente conversou o que também. eu posso coletar. Tem outras questões. E isso a NetBiz faz. Então, a Data Foundation, né? Okay. Então, tudo orientado a dados. A gente fala que uma empresa... Hoje, a NetBiz é uma consultoria de Data Driven Business. Ok. Tá? Então, qualquer coisa relacionada a isso. Duas áreas embaixo disso. Data Foundation, que olha da empresa para dentro. Então, assim, como que eu atendo melhor esse consumidor, que é até um pouco ansioso, talvez, porque ele quer o atendimento onde eu quero, o canal que ele quer, a hora que ele quer, onde ele está, etc. Como é que eu faço isso operacionalmente eficiente? E aí o mundo de tecnologia com dados, orientado a dados, pode te ajudar nisso. Isso é uma coisa. Pode ajudar? Não, deve ajudar. Muito. Não, e a gente, nesse ponto, consegue ajudar em tudo. Assim, a gente tem casos que o cliente já tem a coleta de dados de um jeito e ele quer que a gente pegue dali e vá para frente. Ele pode ter andado um pouco na maturidade, né? Então, falei do Foundation, só para fechar desculpa. O ciclo. O ciclo, então, de maturidade, Foundation, Quick Wins, que é, peraí, tá bom, entendi, instalou o meu básico aqui, eu fiz o básico. Tem que ganhar rápido alguma coisa, porque eu tenho que ver valor. Quer dizer, isso é aquela parte do Discovery que você está dizendo? O Discovery avalia em que estágio você está. Em que posição você está. E aí, em cima do Discovery, vocês têm quais são... As duas linhas. As duas linhas. Que é que ou eu vou Data falar Foundation ou Data Driven Marketing, exatamente. O que é da empresa para fora. Depois eu venho para Acceleration, o terceiro estágio. Então já entendi, já ganhei os primeiros Quick Wins aqui, os meus valores, escolhi os primeiros valores, entendi que isso é legal, que funciona, vamos para frente. E o World Class, que é aí quando você está já abusando de inteligência cognitiva, né, tecnologias data science na veia, processos autônomos, é um outro mundo mais avançado que dá para chegar. Quanto tempo demora? O seu tempo. Respeito do cliente. Tempo da empresa. Tem empresa que ela precisa ou quer conviver num estágio mais tempo. Não tem nada de errado nisso. Claro. Tem empresa que começa num ponto e quer uma ajuda para ou ficar melhor naquele ponto ou só passar mais um. Tudo bem também. Okay. Então, como a gente domina esse processo, a gente consegue ajudar nesse caminho, nessa estrada, como o Henrique estava falando. Esse processo pela forma de contratação, é um projeto fechado? Como é que funciona? A gente entendeu que, para facilitar para o lado do cliente, está sempre tentando isso, né? 3 modelos. Um modelo turnkey, projeto fechado. Posso fazer só um discovery, entender em que ponto eu tô e saber o que eu tenho que fazer? Pegar esse documento e fazer em casa. Posso começar. Posso. Eu já tenho aqui, só quero uma ajuda especialista para me ajudar a mapear e planejar um roadmap. Pode. Não, eu já fiz esse primeiro passo, já tenho um foundation legal, tenho até uma equipe interna, tecnologia ou marketing ou both, né, ou dos dois, e eu quero um apoio de segundo nível de especialistas, sabe assim, chame os universitários. Sim, então sim. A gente oferece um serviço que a gente chama de operação assistida, que é ajudar você na sua equipe, você que já investiu um pouco em fundação, como é que eu tiro o máximo do meu investimento? Como é que eu acelero a curva de aprendizado da minha própria equipe? Então, neste métier, a gente consegue ajudar com a operação assistida. Né? Formato de banco de horas que a equipe aciona e pode tirar dúvidas mais rápido, ter ideias mais rápido, validar ideias mais rápido, né? Ou até construir coisas a 4 mãos. Que eu imagino que deva ser a maioria das contratações. Tem de tudo, Mal. Tem de tudo. Depende do perfil, né? Depende do perfil. Depende de onde ele está
nessa matriz de maturidade. Claro. Exatamente. Claro, De novo, é verdade. aquilo, como a gente usa a tecnologia para te ajudar. Pra te ajudar. Ele é um investimento. Se ele virar um custo, tá aplicando de uma maneira Então, só errada. para fechar, falei de projeto, fechar, Turnkey, turnkey, operação assistida. operação E o assistida. terceiro modelo já é um nível de maturidade um pouco mais avançado, onde a empresa já entendeu que ela tem isso, investiu, quer, usa o benefício, mas não quer operar a tecnologia. Ela não quer cuidar. A tecnologia, ela quer que seja uma coisa transparente. Ela quer cuidar do negócio do dela. negócio dela. Ela quer focar. Quanto mais ela quiser liberar capital humano, que a gente falou, né, massa cinzenta, para pensar no negócio dela, na experiência que ela vai criar para o cliente dela e tratar a tecnologia de forma transparente, ou seja, delegar isso, é o terceiro modelo, que é a BPO, onde a gente terceiriza a operação dessas ferramentas de E tecnologia. deixa a empresa pensar no negócio dela Focado e no negócio dela. entrega para a Exatamente. NetBiz São a operações operação. maiores, contratos mais longos, mais pesados. Porque daí a gente também especializa a equipe dedicada no No negócio negócio. daquela. Claro. Né? Se é um fabricante sei lá, de eletroeletrônicos, então as pessoas que estão naquela operação vão sendo desenvolvidas Claro. naquele skill, Perfeito. contando com o negócio também. Então não é Perfeito. um simples operador. Não, sim. É. Entendi. Me diga uma coisa. Qual o futuro da NetBiz? Eu sei que a NetBiz hoje, o que me honra muito como um profissional que trabalha lá, está extremamente muito bem posicionada em relação à tecnologia, em relação aos clientes, né? A entrega é maravilhosa. Qual é o futuro da NetBiz? Eu vou pedir até... Não vou pedir eterno, não. Vou dar um volume aí dos próximos 5 anos, porque 5 anos em tecnologia é uma bastante, eternidade, né? né? É Já difícil. mudou Já muita vou entrar coisa. em futurologia É de difícil. novo. Aliás, eu tô louco para fazer esse podcast. Mas me conta, onde a NetBiz vai? Eu vou puxar um gancho e vou passar para ele. Vamos lá. Para ele somar na experiência global. Ok. A gente, trabalhando com negócios, né, indústrias diferentes, maturidades diferentes e localidades diferentes, né, projetos literalmente no mundo inteiro, como você falou, compondo com equipes maiores que a gente, às vezes menores, enfim, não importa. Mas a gente aprendeu alguns modelos, né, alguns design patterns, né, que é do mundo do desenvolvimento. Mas modelos de gestão, modelos de operação, modelos de desenvolvimento de pessoas, modelos de formação de equipe, né? Esse tipo de modelos dessa que você só percebe quando você, nossa, tenho esses, eu como empresa tenho um skill que eu nem percebi que eu tinha, né? E hoje a gente tem uma clareza e uma formalidade disso muito grande. Então, acabou que a gente desenvolveu uma capacidade de incubadora. Então, hoje a gente incuba os problemas e as ideias dos clientes e faz elas desenvolverem e resolve, mas a gente também passou a incubar novas ideias, novos produtos até, novos projetos, que a gente, né, começou com uma coisa, vamos fazer todo mundo tem uma ideia, aquela história de, então nas sextas-feiras junta a galera, vamos fazer uma ideia e põe no ar, testa, quebrou a cara, tal, legal, aprendeu, bem startup mesmo, modelo. Antes de existir essas coisas de Lean, não se falava muito isso, a gente praticava porque a gente tinha essa vivência mais plural, né? E hoje não, hoje é uma coisa formal, a gente já tem modelos que a gente fez joint venture, então, uma ideia, vão juntar duas empresas para pôr um produto novo no ar. Faz um estudo de mercado, vê necessidade. Põe no ar. E aí a gente tem uma facilidade, esse cara, vamos começar, não precisa começar no Brasil, vamos começar na Argentina, vamos começar no Chile, vamos começar em outro lugar. Claro. O outro modelo é a gente adquirir por exemplo, aconteceu já também, tudo nessa linha de dados, etc., né, data-driven, mas adquirir um produto que estava ali mais embrionário e aí investir para transformar ele num produto de mercado mais forte, o spin-off. Aconteceu também. Ou desenvolver do zero dentro de casa e colocar ele como uma nova empresa. Então, assim, é um prazer muito grande. Nesse sentido, porque as possibilidades também, que é uma coisa... O Henrique falou, e eu também aqui, na questão de pessoas, você também, que é muito legal. E é sério isso. Se perguntar para mim assim, qual seria a sua realização nesses anos que virão, seja 5, 10, 50? Que a gente possa proporcionar oportunidades reais de vida e de crescimento para as pessoas que estão com a gente. E isso é plural, isso não dá para você seguir numa linha só. Você tem que, com, né, disciplina e com responsabilidade, mas criar oportunidades
que tenham uma base, que possam ter a capacidade de florescer e tornar alguma coisa e mudar a vida das próprias pessoas. E você sabe que você mudando a vida das pessoas, obviamente a um NetBiz ciclo, cresce. Claro, é um ciclo virtuoso. Só vou acrescentar uma coisa, Vamos lá. você puxou muito boa disso, Muito bom. de acabou a NetBiz indo para um lado de criar novas empresas. A gente acredita tanto nesse modelo de data-driven business que a gente já começou a aplicar para a gente mesmo. Então é uma coisa, olhando oportunidades, então a gente criou esse framework de como eu uso dados e como eu uso pessoas, né? É uma combinação, por isso que a NetBiz entrega... de novo, a tecnologia é apenas o meio de chegar lá. Então hoje a gente chegou num modelo que a gente tem um framework, a gente acredita em data-driven business e a gente começou a aplicar isso dentro de casa, que nem o Zuma falou. E temos algumas joint ventures com parceiros estratégicos diferentes. Então, quem é a pessoa? A gente fez uma análise aqui, o business precisa desse tipo de tecnologia. Vamos imaginar que tudo é tecnologia. Se eu não tenho dentro de casa, eu vou e pego alguém. Claro. E componho com pessoas. Claro. Então, só completando isso, que a gente começou a aplicar esse data-driven business para a gente próprio. E, é claro, a NetBiz, como já começou, né, em 2 continentes diferentes, hoje a gente tem um plano de expansão que a gente está mirando de novo, está mirando Europa e Ásia. Como a gente comentou em algum outro podcast, que assim, hoje quem não está olhando para a Ásia está um pouco para trás. Deveria estar. Deveria. Se tiver uma estratégia global, tem que estar apontando para a Ásia. Então, hoje a NetBiz começou aplicando data-driven business para a gente próprio, usando essa plataforma, esse framework de pessoas, com dados, com tecnologia, e fazendo essa expansão, que agora que a gente colocou o trem no trilho, né? Vamos colocar... Esse é de carvão, a gente vai Mais colocar vagão, carvão, mais vagão e mais carvão. Muito bom, muito bom. Bacana. 3 palavras, definam a NetBiz. Eu vou usar os 3 valores. Vamos lá. lógico, Conhecimento, trabalho e atitude. Esse é o mantra, né? É o mantra. Assim, Por quê? Conhecimento busca sempre, incessante. Então, que te dá uma lição de humildade também, assim. Você nunca sabe demais e nem sabe tudo. Trabalho, só conhecimento também teórico não adianta nada. Eu tenho que pôr em prática. E o que vale, o que materializa o conhecimento é o trabalho. Trabalho duro, trabalho pesado, trabalho sério. E a atitude, não adianta nada eu conhecer tudo, trabalhar muito e eu não lido com ninguém, não consigo lidar com pessoas, não sei o quê. Então, a atitude é o conhecimento, é o valor talvez mais alto que a gente busca. Aquilo que a gente falou um pouco do soft skill, hard skill, mas essa a gente tava treinado, porque é o mantra, quem entra na NetBiz. Essa é fácil. Aliás, então, olha que legal, né? 2 pessoas que moram em continentes diferentes pensam iguais. É verdade. Isso já é um grande diferencial. E não em tudo também, viu, Mal? Porque essa Graças soma, a Deus, essa soma claro. de A diversidade de é pensamento importantíssima. Muito bom. Bacana. Tá bom, gente. Obrigado. Que prazer trabalhar na NetBiz e que prazer entrevistar os 2 donos da NetBiz. Bacana. Gente, muito obrigado pela presença de vocês 2. Eu sou Maurício Stelato. Encerramos aqui mais um NetBiz Talk. Espero que esse papo que nós tivemos aqui esclareça quem é a nossa empresa, quem são os profissionais que a gente pode ajudar, quais são os mercados. Espera um minutinho. Quais são os nossos maiores mercados? Desculpa, eu esqueci de fazer essa pergunta. Claro. Assim, você pode aplicar isso em qualquer mercado. Quais são as indústrias que a gente tem? Tem 2 indústrias que estão mais pesadas, que estão mais maduras, estão mais na frente, já investem mais forte nisso, entendem esses valores que a gente está falando mais rápido, que é a indústria financeira, né, que não tem jeito, e a indústria de varejo vem pesada agora podemos também. Continuar o papo? Claro, vamos indústria financeira, agora com o Open Bank, agora que os seguros também vão ser tudo open. Muito legal. Na verdade, vai ser Open Life agora. A legislação do Brasil é muito boa nisso. A capacidade bancária do Brasil já sempre foi muito forte. Eu acho que a gente tem muita coisa... As fintechs estão explodindo, no bom sentido. Então, a gente tem muita coisa legal para ver no Brasil sobre isso. O Nubank é um exemplo, né? Acho que Banco Digital, os bancos digitais, o Banco Inter, enfim, todos eles, né, sem juízo de valor aqui, mas estão fazendo um excelente trabalho. E agora vem a parte de seguros, né? Open Insurance também. Open Insurance. E é uma indústria que tem tudo a ver com tecnologia e dados, né? Que é
eles usam dados e tecnologia o dia inteiro. Então é uma indústria que a gente Mas a NetBiz tem muito conhecimento, só para encerrar. Então esses são os dois mercados, varejo e finanças, que estão mais quentes, mais pesados, mais quentes. Mas a gente tem um profundo conhecimento no mercado de imobiliário, mercado de real estate, né? Começou lá fora, por isso que eu falei real estate, e no mercado de turismo. São também, dois mercados que a gente conhece profundamente. Muito bom. Bacana, vamos fazer mais um, hein? Vamos fazer vários. Vários. Gente, Rick, obrigado por vir Obrigado, lá irmão. de fora do país para esse bate-papo. Qualquer momento, se você me Zoma, convidar... um prazer falar com você sempre, cara. Muito gostoso. Muito obrigado pela audiência. Mais um NetBiz Talk falando sobre NetBiz atual e futuro. Obrigado. Obrigado. Valeu, Obrigado, gente. viu? Valeu. Tchau.